Olá, quinto ano. Nós vamos dar início em Ciência da Natureza, que é o capítulo 6 do grupo 4, e está na página 144. Esse capítulo fala um pouquinho sobre fotossíntese e respiração. Fotossíntese e respiração a respeito das plantas, tá? Então, olha lá na teoria. A palavra fotossíntese significa síntese pela luz. É o processo biológico no qual se utiliza energia do sol, energia luminosa do sol, para produzir uma energia química para a realização das funções vitais, como respirar, crescer e reproduzir. Então, plantas precisam, uma boa parte de plantas, algas, e alguns seres microscópicos são seres fotossintetizantes, ou seja, capazes de realizar a fotossíntese. Eles realizam a fotossíntese porque eles precisam da luz solar, eles precisam da água para produzir uma energia química para fazer com que eles respirem, cresçam e se reproduzam, tá? Então, olha na legenda. A. Plantas como o musgo. Na letra B, são algas. Na letra C, cianobactérias, seres que podem ser vistos somente por meio de microscópio, são seres fotossintetizantes. Então, esses três tipos aqui são três exemplos diferentes de seres que produzem fotossíntese, tá? Na fotossíntese, a energia luminosa proveniente do Sol é usada para transformar o gás carbônico presente no ar e a água presente no solo em gás oxigênio e glicose. Então, na fotossíntese, as plantas precisam da energia do Sol, transformam essa energia em gás carbônico, tá? Que está presente no ar, a água que está presente no solo, eles transformam em gás oxigênio e glicose. Assim, podemos resumir a fotossíntese da seguinte forma. Então, olha lá. Gás carbônico mais água é igual a gás oxigênio mais glicose. Então, as plantas pegam, elas respiram o gás carbônico que está presente no ar. Também precisam da energia solar e precisam da água que está presente no sol. Elas fazem lá a fotossíntese, fazem uma reação química e produzem o quê? O gás oxigênio para nós e a glicose para elas poderem crescer e se reproduzir, tá? Para facilitar nosso estudo da fotossíntese, vamos usar as plantas como exemplo. Nelas, a energia solar é captada por uma substância geralmente verde, que é a clorofila, que na maioria das plantas se encontra dentro de estruturas microscópicas bem pititicas, chamadas cloroplastos, principalmente nas folhas. Olha aí na legenda dessa imagem. A clorofila fica armazenada em estruturas microscópicas, os cloroplastos, em verde, que estão aí em verde, que só podem ser vistos por meio de microscópios capazes de aumentar um pedaço da folha centenas de vezes. Então, os cloroplastos ficam na folha das plantas, mas nós não conseguimos ver. Seria através de um microscópio que ele aumentaria até 100 vezes de tamanho, para a gente conseguir ver essas estruturas pititiquinhas aqui, que são os cloroplastos, que eles estão dentro da folha, tá? Vamos continuar a leitura lá. As folhas absorvem o gás carbônico da atmosfera. As raízes absorvem o solo da água com sais minerais. Essa mistura é chamada de seiva bruta e é transportada por meio de finos tubos, denominados vasos condutores, para toda a planta, incluindo as folhas, onde normalmente ocorre a fotossíntese. Olha a imagem que eu coloquei aí de lado. Se vocês observarem, a seiva bruta está com a flechinha subindo lá das raízes, olha lá, absorção, né? Então, entra pelas raízes, certo? Absorve, água e sais minerais. Aí essa mistura é chamada de seiva bruta e que ela é transportada por meio de tubos bem fininhos. A gente nem vê, que são os vasos condutores. Então, a seiva bruta, ela entra, tá? Com a mistura feita de água e sais minerais retirados do solo, através das raízes, tá?
Volta na apostila ali no segundo parágrafo. O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera, principalmente pelas folhas. Então, o gás oxigênio é devolvido para a atmosfera, as plantas respiram gás carbônico e soltam o gás oxigênio. O gás oxigênio, então, é liberado para a atmosfera através das folhas. A glicose é a substância que possui energia química utilizada pela planta como alimento. Então, o alimento da planta é a glicose, que ela mesma produz, tá? Esse alimento, junto de outras substâncias, constitui a seiva elaborada, que é levada por meio de outros tipos de finos tubos, os quais distribuem essa solução para toda a planta. Parte da glicose é usada nas funções vitais das plantas, enquanto o restante é transformado em outras substâncias que são, então, armazenadas em diferentes partes da planta, as quais consumimos. Pense na quantidade de nutrientes armazenados em caules, como a batata, o cará e o inhame, em raízes, como a mandioca e a cenoura, ou em sementes, como o feijão, o milho, a soja e o amendoim. Então, olha lá, as flechinhas que estão para descer, né, que descendo, é a seiva elaborada, né? Que é o que elas retiram a glicose, transformou em glicose, aquela mistura toda, e é isso que faz a planta crescer e se reproduzir, ok? As plantas, como a maioria dos seres vivos, respiram. A respiração, de forma geral, é um processo biológico capaz de fornecer energia. Assim, quando as plantas precisam de energia para realizar suas funções vitais, os alimentos produzidos e armazenados em seu corpo reagem como o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Nesse processo, a glicose é transformada em substâncias menores, liberando energia química. A respiração pode ser resumida da seguinte forma. Então, olha lá. A respiração, ela libera energia, tá? Então, a respiração é feita de glicose mais o oxigênio é transformado em gás carbônico mais a água, tá? O processo de respiração acontece em estruturas microscópicas chamadas mitocôndrias, bem pitiquiquinha. A respiração não depende da luz solar e ocorre por toda a vida dos seres vivos. Olha ali na legenda, em verde. As mitocôndrias, em azul, também são estruturas microscópicas que só podem ser vistas por meio de microscópios. Os seres humanos e outros animais não realizam a fotossíntese, portanto não produzem a própria glicose. Assim, a energia utilizada na respiração é obtida pela alimentação. Nós, seres humanos e animais, nós precisamos ir em busca do nosso alimento para transformar em energia. Já as plantas não, elas mesmas produzem o seu próprio alimento, a sua própria energia, tá? Olha lá a legenda. A vaca, ao se alimentar da grama, obtém energia armazenada na planta para a realização de suas funções vitais. No caso das plantas, elas realizam a fotossíntese, que dependem da maioria dos tipos da presença da luz. Observe o esquema a seguir. Olha lá na legenda. Então, em azul é fotossíntese, em amarelinho é a respiração, tá? Das plantas. Olha o que está escrito em verde lá embaixo. Durante o dia, o processo de fotossíntese e o de respiração ocorrem simultaneamente, quer dizer que ocorrem juntos, tá? Durante a noite, as plantas continuam respirando, porém, a maioria delas não realiza fotossíntese, porque a maioria delas precisa, para realizar a fotossíntese, da luz solar. Então, elas respiram dia e noite, mas realizam fotossíntese somente durante o dia, tá? Então, olha o esquema da fotossíntese. Olha lá embaixo, nas raízes. Elas absorvem o quê? Água e sais minerais do solo. Absorvem também, olha na esquerda, gás carbônico da atmosfera e absorvem também energia solar. Tudo isso é para realizar a fotossíntese. Essa mistura de tudo isso que a planta precisou para realizar a fotossíntese é transformada numa mistura química e transforma-se em glicose. A glicose volta para a planta, tá? Que esse é o alimento dela, que vai fazer com que ela cresça, se desenvolva e reproduza-se, tá? E ao mesmo tempo a planta solta, né, o oxigênio que nós usamos para respirar, não é? Ela devolve o oxigênio, então ela respira o gás carbônico e volta, devolve o oxigênio para nós,
ok? Nós vamos agora, então, lá no exercício 3 da página 150, tá? Complete o texto usando as palavras do quadro. Então, tem as palavrinhas ali no quadro verde e tem o texto faltando palavras. Vocês terão que preencher esse texto com as palavrinhas que estão no quadro. Só isso, tá? Se tiver dúvida, volta na teoria. Exercício 4. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Leiam as afirmativas e voltem na teoria se preciso for, para vocês colocarem verdadeiro ou falso aí nas frases, tá? Agora, no exercício 5 da 151, tem várias imagens, não tem? De vários animais, plantas, etc. Vocês terão que fazer um X ou circular os seres que realizam fotossíntese, os seres fotossintetizantes, tá? Eu coloquei ali, ó, no vídeo, um lembrete. São 13, tá? Os seres que realizam a fotossíntese nessa imagem. Então, tem que ter 13 imagens, vocês têm que circular ou fazer um X dos seres fotossintetizantes. Exercício 6. As mitocôndrias são estruturas microscópicas extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos, pois são responsáveis pela... Por quem as mitocôndrias são responsáveis? Elas são seres microscópicos bem petitiquinhos, né? Que são responsáveis para a sobrevivência de alguns seres vivos, porque elas fazem o que nesses seres vivos? Aí vocês coloquem a alternativa correta. 7. O cloroplasto é uma estrutura microscópica presente nas plantas e em outros seres fotossintetizantes, como algas e algumas bactérias. Assinale a alternativa correta sobre o que acontece no cloroplasto. Vocês vão ler aqui o que ele faz, ele transforma o quê, né? Então, vocês vão ler as afirmativas aqui e assinalar a correta. Prontinho. O capítulo 5 é curto, nós terminamos. Nós vamos continuar depois em outra aula com o capítulo 6, que ainda vai falar sobre plantas, tá? Fiquem com Deus, quinto ano. Beijos!